Oi, meus irmãos e irmãs. Que a paz de nosso Jesus seja com cada um de nós. Eu me chamo Charles. Você está mais Pílula de Catequese, o alimento da sua fé, da nossa fé. Então, nós vamos aqui hoje falar um pouco sobre a infalibilidade papal e falar e comprovar na Bíblia que a igreja é de Jesus. A igreja não é de Pedro, não é de Paulo, não é de ninguém. Eles fazem parte da igreja, mas a igreja é de Jesus. Então, mas primeiro, antes de começarmos, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal, é muito importante para que eu possa entender que esse conteúdo está sendo relevante para a sua fé, possa estar produzindo cada vez mais e mais e mais. Então, vamos começar rezando, pedindo o Espírito Santo que nos ilumine, para que nós possamos entender o que é que Cristo quer nos dizer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se que a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, guarde-me, governe. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. São José, providenciai do Pai, Filho do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos, então, retomando a passada, nós vamos ver. Estamos vendo Mateus 16. Estamos vendo Mateus 16, versículo 19, né? Quando ele diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meus irmãos, entendamos. Não é qualquer coisa que Jesus está dando autoridade para Pedro para que ele ligue, não. A pessoa, se ele quiser ligar uma heresia, será que Cristo vai confirmar? Não é bem assim, não, meus irmãos. Não entendamos essa passagem errada, que é tudo, não. Por exemplo, não é tudo que o Papa diz. Eu vou ligar. Ou seja, eu vou usar esse poder que Cristo me concedeu, mas que não é dele. Para não fazer qualquer coisa, não, meus irmãos. Muito importante. Isso chama-se a infalibilidade papal. Tanto que a igreja só usou em alguns casos, não são todos os casos que a igreja usa, porque é algo muito delicado. E tem a assistência do Espírito Santo. Porque ele não pode ligar uma coisa que Jesus não queira ligar, que Jesus não diga, tá certo. Tanto que ele chama os bispos, reúne a igreja, e ele, depois de olhar, analisar, conversar, debater com a igreja, com os bispos, com os cardeais, olhar a tradição, que depois nós vamos dar continuidade ao que é essa tradição, para que nós possamos entender, e depois de analisar tudo isso, ele dê esse dizer isso em que nós chamamos ex-cátedra, ou seja, na cátedra de Pedro, usando a sua autoridade papal. Por isso que precisa ser acompanhado pelo Espírito Santo direcionado, porque não é qualquer coisa. É uma coisa muito importante para a fé da cristandade. Vamos dar um exemplo: dogma de Nossa Senhora. Antes do dogma, os católicos, eles podiam crer, não crer,
não é fé da igreja, então fica livre. Porém, quando o Papa Pio XI disse, acabou o assunto. A igreja diz, está dita, porque é o Espírito Santo dizendo assim, olha, isso aqui está certo, isso aqui é para vocês crerem. Então, acaba. Porém, é só em dois assuntos, fé e moral, que ele usa isso. Não é para todos. Porque, por exemplo, o Papa é argentino, certo? Papa Francisco. Ele vai dizer que a Argentina é o melhor país. Então, não tem nada a ver, mas fé e moral ele não pode errar. Por exemplo, ele pode dizer que a Argentina é o melhor país, mas tá certo isso aí? Não. É fé? Vai alterar algum com a sua fé? Se ele disser isso aí? Não. Então, são coisas que não vai alterar. Agora, tem coisas que ele tem que ser firme. Ó, isso aqui é certo, é errado. Por exemplo, uma dúvida. Ele tem que dizer, olha, isso aqui. E ex cathedra é uma coisa muito importante para sanar total dúvida. Né? E esse é um ministério extraordinário. O ordinário é a igreja reunida nos conclaves não, que é a eleição do Papa, mas nos sínodos, nas reuniões dos bispos, estão usando a fé ordinária. Não é que eles não contêm erro, eles são assistidos pelo Espírito Santo, mas eles não são matérias tão graves para a cristandade, entendeu? São matérias de suma importância para a cristandade, que é dito em ex cathedra, por isso que é extraordinário, por isso que não é tão simples assim. Não é qualquer coisa do Papa e nem tudo que o Papa diz é verdade fundamental. O Papa, por exemplo, o Papa pode errar, meu povo. O Papa é um ser humano. O Papa é humano como nós. Pedro errou. Pedro negou Cristo 3 vezes. Se a infalibilidade papal fosse para tudo do Papa, ele não tinha negado. Mas o Papa é humano. Nós precisamos entender que o Papa também é humano. Por isso que precisamos rezar por ele, como Cristo rezou por Pedro. Que na última, já perto, né? Capítulo 16 em diante, São João vai dizer, Pedro, eu rezei por ti. Satanás quis te peneirar, eu rezei por ti. Então a igreja precisa rezar também para Pedro. Porque Pedro, ele é humano, ele é fraco. Porém, a missão dele é importante. A missão do Papa é super importante porque ele une a igreja. Ele é o elo de ligação para que todo mundo professe uma fé somente. Porque nós vamos ver agora por que essa união é tão importante. Porque a igreja ela é uma monarquia. Por que a igreja não é uma democracia? Já pensou se a igreja fosse uma democracia? Sabe por que a igreja é uma monarquia? Porque existe um rei. O rei é Jesus. Então, o que Jesus fala, então, pronto, acabou. A igreja não é uma democracia, não. Porque ela tem um monarca, que é Jesus, que ele é rei. O Papa, ele só representa, mas ele não é Cristo, não. Então, é uma pessoa, sem ser assim, não. Por exemplo, um exemplo aqui muito, muito simples. Casamento. Se fosse democracia, eu tenho certeza que casamento não era indissolúvel, era solúvel. Né? Mas Cristo disse que era indissolúvel. O homem não separa o que Deus uniu. Isso é uma coisa muito dura para os casais de segunda união. Mas é Cristo, não tem o que nem o Papa mudar isso aí, porque Cristo foi que disse: céus e terras passarão, mas minha palavra não passará, disse Cristo. Ou seja, a palavra dele não passa, a palavra dele é única.
Ele que governa a igreja, pronto, acabou-se. Precisa, claro, precisa. O que a igreja faz? Ela pega a palavra de Cristo e ela vê quais são os passos que o Espírito Santo melhor para que a sociedade se adapte, uma adaptação do povo em si à palavra de Deus e não a adaptação da palavra de Deus ao povo. Não, é o povo que precisa se adaptar. É isso que a igreja faz. Por exemplo, as encíclicas não são para mudar, são para explicar, para dar o direcionamento. É assim que Jesus, é assim que a igreja pensa. Então, às vezes, os papas botam encíclica para explicar a fé, mas não é para fazer com que a fé seja submissa ao povo. Porque aqui nós vamos ver que Jesus é que comanda. Jesus é o mestre. Nós vamos ver aqui, primeiro, a igreja ela precisa ser única. Ela precisa estar todos juntos. Por quê? Jesus disse em Mateus 12, capítulo 12, versículo 25, a discussão dos fariseus, né? Então Jesus vai dizer isso aí. 24. Mas ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Beelzebul. Ou seja, Jesus tinha dado um contexto, né? Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Os fariseus estavam dizendo que ele era, sabe, do demônio. É por Beelzebul, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus vai dizer o seguinte: olha. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. Pronto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus vai dizer, olha, o reino dividido entre si será destruído. Por isso que a igreja não se divide. Por isso que a igreja é una. É única. E que Pedro, o Papa, ele é o elo de ligação para não deixar se romper. Por isso que não é democracia. Por isso que não é a opinião de muitos. Não. Opinião é válida, mas se ela for contrária à fé professada na igreja desses 2000 anos, ela é rechaçada. Ela precisa ser rechaçada. Porque a igreja não pode ter fragmentos. É tanto que por exemplo, Lutero quis dar uma fragmentação, mas ele saiu da igreja, ele não quis. A igreja não aceitou porque a igreja precisa de ordem. Ele poderia ter boas intenções, poderia, mas ele não respeitou essa hierarquia, não quis que a igreja fosse uma, tanto que ele separou e fez a sua própria igreja. Se dividiu e hoje nós podemos ver que as igrejas estão se dividindo cada vez mais. A única que tem um monarca que não se divide é a igreja católica. 2000 anos ela nunca foi desfacelada. Não estou também querendo julgar as outras igrejas cristãs, não. Estou mostrando fatos. Contra fatos não há argumentos. Então, primeira característica é a igreja vai ser unida. Cristo vai dizer, porque é a igreja do Cristo. Cristo é um, Cristo não se divide. Cristo ele quer a união para que São Paulo vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja, para estar unida a ele, os seus membros. Por isso que não pode ter divisão na igreja. Isso não pode. Toda a vida que quis ter divisão, acabou. Um herege. Tanto que a igreja excomunga, para que a união não se perca. A igreja muitas vezes, por exemplo, santos, que disseram assim, não, eu não vou contra a igreja. Eu não vou contra ela.
Eu me submeto, por mais que os seus membros sejam equivocados, mas na sua infinita misericórdia, Deus, bondade e mistério, Deus botou uma ordem, então ela precisa ser cumprida. Por exemplo, Jesus chamou São Francisco, mas São Francisco não podia da hora para outra sair. Não. Ele foi até Roma pedir autorização ao Papa, porque ele sabia que a igreja ela é una, tem que estar em comunhão. Comunhão. Porque Cristo é comunhão. Cristo é comunhão com o Pai. Nós precisamos ter comunhão. Cristo não é divisão, Cristo não pensa sozinho. Cristo é obediente. Nós vamos ver que Jesus também é um mestre, né? Interessante, vamos notar aqui que a igreja não é de Pedro. Jesus é o mestre. Porque quando... Depois nós estamos no capítulo 16. Vamos para o capítulo 16, né? Versículo 21. De contar o texto. Depois disso aqui, né, Pedro, ele tinha chamado de Papa, né? As portas do inferno. Então Pedro ele começou a se achar. Começou a se achar. Jesus disse aqui, ó, versículo 21. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisavam ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas. Seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Pedro, então, começou a interpelar e protestar, nesses termos, que Deus não permita isso, Senhor, que isso não acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse, afaste-te, Satanás. Vem para trás de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo, ou seja, pedra de tropeço. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Aquele pegou Pedro. Pedro se achando o bonitão, gostosão. Jesus começou a dizer, olha, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Eu vou sofrer, Jesus. Aí Pedro, todo lá cheio de autoridade, não, Senhor, que isso não te aconteça, pelo amor de Deus. Jesus olhou para ele, pensou assim, rapaz, tá pensando que tu é quem, macho? Vem para trás de mim, afaste, Satanás, vem para trás de mim. Quem diz o caminho sou eu, não é você não. Quem diz o caminho, eu sou o mestre, você é o discípulo, então vem para trás, afaste. Vem para trás, vem. É tu que vai me guiar, tu que vai me obedecer, não ao contrário. Você é que vai seguir os meus passos. Não sou eu. E Jesus ele fala aqui, ó, os meus pensamentos não são, os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens, ou seja, não, meu filho, sou eu que falo, sou eu que digo, porque eu sou guiado por Deus, eu sou o próprio Deus. Se você tiver esses pensamentos de homens, pensamentos sem a minha direção, você vai acabar sucumbindo. Então, aqui, Cristo quer dizer o seguinte, olha, isso é importante, mas a igreja é minha. Quem manda sou eu. Isso aqui vai ficar um pouco longo, mas rapidinho. Então, a igreja, nós vamos, Jesus é o mestre. A igreja é uma, Jesus é a cabeça da igreja, como ele diz em Colossenses, 1 Colossenses 1,10, eu sou a cabeça, vocês são os membros. Jesus é o bom pastor, que as ovelhas são de Jesus. Né? Então, João 10, São João 10,
João capítulo 10. Ele vai falar sobre as ovelhas, né? O bom pastor. O discurso do bom pastor. Nós vamos pegar o parágrafo 9. O versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, é por mim. Sou eu. Por mim que vos encontrarão a pastagem, ou seja, o alimento, a vida. É por mim, não é por Pedro, não é por Papa, não é pelo Papa Francisco, não é bispo fulano de tal, padre fulano de tal. Vejo muita gente, seguir padre. É bom. Mas é bom, mas o padre ele é só, ele ajuda, ou teoricamente deveria ajudar a nos aproximar de Cristo. É Cristo. É Cristo que é a porta. De Cristo, eles só são um instrumento para se chegar ao Cristo. Cristo. Então, é através de Cristo que você vai encontrar paz, amor, felicidade completa, que é Ele. É através dele. É por Ele. E nós vamos ver aqui 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Ou seja, as minhas ovelhas. Jesus sempre vai dizer aqui, minhas ovelhas, minhas ovelhas, minhas ovelhas. Interessante que não são as ovelhas de Pedro, de Paulo. Até então, São Pedro diz assim, não importa se você é de Pedro ou Paulo, todo mundo tem que ser de Cristo. Não importa quem ele catequizou, foi Pedro, Paulo, Silas. Não, você é de Cristo, São Paulo vem dizer. E São Pedro, na sua carta, ele próprio vai dizer isso. Nós vamos ver agora, primeira carta de São Pedro, versículo de 1 ao 4, ele vai falar, ó, dever do clero. Ele está alertando o clero. Olha só o que o primeiro Papa da Igreja diz. Você quer ver a primeira encíclica? Você quer primeiro ver a primeira carta do primeiro Papa? Só estudar a carta de Pedro. Primeira e a segunda carta. É a primeira carta de um Papa. Vamos ver. Eis a exortação que dirige aos anciãos que estão entre vós. Exortações são alertas, olha, cuidado. Porque sou ancião como eles. Ancião está querendo dizer os bispos, os padres, o clero de um modo geral. São tratados como anciãos para a Bíblia. Fui testemunho dos sofrimentos de Cristo e serei participante com ele daquela glória que se há de se manifestar. Oh, fé maravilhosa! Ter certeza da glória dos céus. Nós precisamos ter certeza, nós precisamos aumentar nossa fé para ter essa certeza. Que Pedro já está maduro, né? Já está talvez já muito avançado na espiritualidade com certeza, então aqui ele diz logo, né? Ele sabe, porque essa é a nossa certeza. Nós que somos cristãos temos que ter a certeza que um dia estaremos com Deus. Claro, com o nosso esforço, buscando sempre a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, fugindo do mal e abraçar o que é bom. Abraçar aquilo que a igreja nos ensina, o caminho que a igreja trilha, porque a igreja é a esposa do Cristo e Cristo é que rege ela. Versículo 2. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sorte, mas com dedicação. Não como dominadores absolutos sobre comunidades que vos são confiadas, mas como modelos dos vossos rebanhos. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível da glória. Interessante, São Pedro vai falar que, cuidado, quem é padre, quem é bispo. As ovelhas não são suas, as ovelhas são de Cristo. Cuidado, vocês só receberam para velar sobre o rebanho, para cuidar do rebanho. Também um padre bispo, agora, né, voltando para o nosso tempo, você vela sobre o rebanho de Jesus. Quando ele vier, o pastor supremo vier, ou seja, ele está dizendo assim, olha, as ovelhas não são suas não, é tanto que ele diz, ó, não constranja,
que vocês sejam um modelo para elas, mas elas são de Cristo. Então, quando Cristo vier, ou seja, na segunda vinda, né? Ou na sua morte, ou seja, quando você estiver diante de Cristo, indeterminadamente se é segunda vinda de Cristo ou no dia da sua morte, aí você vai receber a coroa de acordo com o seu ministério. Se você vela as ovelhas de Cristo, mas é Cristo quem a governa. Cristo é quem diz. Vamos ver outra passagem agora. Jesus, a figueira. Muito importante essa. São João, capítulo 5, 15, versículos de 1 ao 17. Porém, eu quero especificamente o versículo 5 para acabar. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecerei em mim ou nele dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está aqui. Jesus vai dizer, eu sou a videira, vós sois os ramos. Ou seja, Jesus é que permanece na igreja, a igreja é Jesus. Sem Jesus, nada pode fazer na igreja, até porque faz, mas besteira. Coisa errada na igreja, sem Jesus. Então, Jesus que comanda. Você quer fazer alguma coisa de boa, de útil? Faça com Jesus. Faça tendo Jesus como mestre, como um servo. Na sua vida, nas suas vidas, nós precisamos ser o ramo que descende da videira de Jesus. Nós precisamos de Jesus para fazer tudo. Então, a igreja ela depende de Jesus para fazer tudo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, essa é a nossa igreja. Próximo, pílulas de catequese, próximos vídeos, vamos ver a missão da igreja, o perigo de não aceitar a igreja. E não se esqueça, Jesus que comanda. Também vamos ver nas próximas a prefiguração da igreja no Antigo Testamento e depois a igreja em Pentecostes, depois alguns assuntos mais sobre a igreja. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva, assine o sininho. Nos veremos no próximo episódio das Pílulas de Catequese. Deus nos abençoe. Amém.